Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa semanal, que vai ao ar todas as quintas-feiras às 10 horas da manhã. E para o nosso programa de hoje, eu estou usando como tema uma matéria que eu publiquei em um de nossos grupos, inclusive essa semana, que trata do vírus existencial. E depois que eu publiquei essa matéria, muitas pessoas me escreveram, entraram em contato, inclusive perguntando, né, sobre o que seria e como ele atua na vida da gente. Então eu resolvi, né, como estava próximo, fazer esse programa de hoje baseado nesse tema, correto? Como eu já falei e já provei no último episódio, inclusive da nossa série sobre a prosperidade quântica, tudo que é físico na sua vida não é composto de matéria, mas é composto de campos energéticos ou de padrões de frequência de informação. Como eu sempre afirmo, a física quântica nos prova que a mente é quântica, correto? E o que é a mente na verdade? A mente é tudo aquilo que é próprio, certo? Que é comum da pessoa ou relativo a ela. Os seus pensamentos, os seus conceitos, os seus valores, tudo causa mudanças perceptíveis no seu mundo físico. Tudo depende da forma como você enxerga a realidade da sua própria vida, da sua própria existência. Todos nós nascemos com um campo magnético único e dessa forma cada um de nós possui uma identidade energética única, correto? Esse campo de energia ele representa as suas vibrações numéricas. Quando nós fazemos um estudo numerológico de uma pessoa, nós estamos na verdade decodificando, descobrindo a energia natural da pessoa e consequentemente entendendo a realidade que essa pessoa vive. Nós já sabemos que a energia ela se compõe com energia. E cada um de nós nasce com um campo magnético único e à medida que nossa vida se desenvolve, tudo o que acontece nela vai sendo gravado nesse campo de energia. Todos os seus pensamentos, as palavras, as emoções, ações geradas, né, por cada uma das experiências que você enfrenta na sua vida, sejam elas boas ou ruins, elas estão sendo gravadas nesse campo magnético. E desde o nosso nascimento, cada experiência que você vive forma o seu conjunto de crenças, seus valores e, ao mesmo tempo, as dificuldades que você enfrenta, os sentimentos que você gerados diante de cada uma dessas situações estão sendo gravados em seu campo energético. Assim, as decepções, as frustrações, né, o seu comportamento diante dos eventos que ocorrem na sua vida é que criam seus medos, as suas crenças e até seus preconceitos. Essas crenças e sentimentos gravados na sua memória é que criam os bloqueios que lhe impedem de agir, impedem de você seguir em direção às suas realizações e é a causa do seu sofrimento. O vírus existencial, ele, assim como um vírus de computador ou mesmo um vírus de gripe, ele tem a habilidade de se replicar. E da mesma forma que um vírus não consegue se proliferar no corpo humano sem uma célula hospedeira, o vírus existencial também não se propaga sem que tenha uma base para ele se hospedar. Os pensamentos negativos, os medos, os conceitos negativos, tudo que é, digamos, negativo, que é gravado em seu campo energético, e como as decepções e tudo aquilo que gera um sentimento negativo, serve de meio ou é um hospedeiro para que esse vírus se alastre em sua mente, gerando mais pensamentos e sentimentos negativos, mais medos, mais frustrações e mais decepções na sua vida. Né? Tudo vai sendo gravado no seu campo energético. Isso muda a forma como você vê e como você encara a sua realidade. E à medida que o vírus existencial se alastra, cada vez mais você se sente uma pessoa bloqueada e incapaz de agir. A sua capacidade de julgamento, né, de entender as situações, acaba sendo comprometida. E você passa a enfrentar todos os tipos de dificuldades, seja do seu lado sentimental, financeiro, na sua carreira, sua vida como um todo. E é daí que vem os fracassos nos negócios, nos relacionamentos e mais um monte de dificuldades que são causadas justamente pela estagnação e a dificuldade que você passa a ter em entender as situações que se apresentam em cada momento ou em cada circunstância da sua existência.
Infelizmente, a maioria das pessoas só percebe que carrega esse vírus existencial quando mais nada está dando certo na vida dela. É quando começa a passar por várias frustrações, privações, sofrer perdas, injustiças e às vezes até mesmo perdendo o controle emocional, né? Se tornando uma pessoa frustrada e por vezes descontrolada. Poucas pessoas elas prestam atenção e são capazes de perceber como seguem esse padrão de forma rotineira e o tempo todo na sua rotina diária e na sua vida, correto? Então, o que é o vírus existencial? O vírus existencial, ele nada mais é que uma coleção de todas as memórias, experiências e pensamentos de todos os momentos que você viveu. Os seus registros acumulados do passado, né, que interferem em seu presente e, consequentemente, se reflete no seu futuro, na forma como o seu futuro vai se desenvolver e como os eventos podem vir a acontecer. O cérebro humano ele não é capaz de entender e organizar todas essas informações, né? E é nesse ponto que o autoconhecimento, que a numerologia quântica, por exemplo, pode ajudar você a se livrar dessas dificuldades. E aí você me pergunta por que você deveria se importar com isso? Pelo simples fato de que cada experiência que você vive, como eu acabei de falar há pouco, né, ela vai se acumulando. Nós acumulamos crenças, valores, conceitos, e cada uma dessas crenças, valores e conceitos associamos a determinados sentimentos. São as crenças e os sentimentos criados na nossa memória que nos impedem de agir e seguir em direção aos nossos objetivos e, claro, dificultam obter as realizações que nós desejamos. Quando esse vírus existencial ele é eliminado, você passa a enxergar sua realidade de uma forma diferente e é capaz de ver e perceber novos padrões e conexões na sua vida. Você quer mudar, mas o medo, a incerteza, a culpa, né, o próprio julgamento se tornam um vício e isso lhe impede de se desenvolver e avançar na sua vida, né? E acabam gerando pensamentos como por que eu devo mudar, por que trocar o certo pelo duvidoso, mesmo que o certo não esteja lhe trazendo nenhum benefício, né? E é aquela velha história que eu escuto na maioria das minhas consultas numerológicas. Eu sempre fiz as coisas assim, eu sempre pensei assim, meu pai, minha mãe, minha avó, o papagaio sempre fizeram assim, e claro, fez errado e continua fazendo errado. E isso, na verdade, persistir num erro é burrice, né? Errar é humano, mas persistir é uma burrice. E é exatamente por isso que os ciclos se repetem da mesma forma em sua vida. E só vai mudar se você for capaz de entender que é hora de se libertar, de deixar ir o que não lhe serve mais, o que não lhe é mais útil. A dor e o sofrimento, elas são nada mais que um sinal que você precisa se livrar dos velhos conceitos, das crenças e atitudes, se livrar do vírus existencial que impede que a sua vida seja repleta de realizações. Né? Deixa eu aproveitar e deixar bem claro uma coisa. No vídeo da semana passada, inclusive, eu falei sobre esse assunto. Existe uma coisa que se chama burrice alheia. E isso é uma fonte de renda para um monte de gente oportunista, né? Que seguem os movimentos ditos New Age ou de Nova Era para iludir as pessoas com um monte de baboseira, né? E acabam colocando em risco a vida e o futuro dessas pessoas e é claro, também sua felicidade. Desde os anos 60, com os movimentos sociais e políticos dos hippies, né, dos ambientalistas, de um monte de gente que não tinha o que fazer da vida, na verdade, surgiram os tais grupos chamados Nova Era, ou New Age, né, que se originou da língua inglesa. Né, e começaram a se influenciar pela filosofia e pelo misticismo oriental, né, como uma proposta de um novo modelo de sociedade para um tempo futuro, né? E segundo esse movimento, o homem e a natureza se estenderiam a partir, né, de atitudes simples, que na verdade só serviu para criar um bando de gente alienada, conformista e incompetente, né? Que segue uma filosofia de vida fundamentada em misticismos milenares e teorias, né, ditas pseudocientíficas
que na verdade é uma bonitinha para crendice. Eles mesmos não sabem por que faz e como funciona, né? Sequer funciona. Desculpa. É bom até informar, né, porque ninguém conta isso para vocês, porque também não interessa. O movimento Nova Era ele surgiu em um momento crítico da história, tá, da humanidade. O ser humano passava por uma crise existencial, na verdade. Era um período pós-Segunda Guerra, início de Guerra Fria, que estava em desenvolvimento guerra do Vietnã, racismo nos Estados Unidos, processo de descolonização da África, ditaduras na América Latina, como estava acontecendo em Cuba, e mais um monte de, vamos dizer, de acontecimentos, de eventos ruins, certo? E os organizadores dessas besteiras de Nova Era se aproveitaram disso e diziam que o ser humano estava vivendo num tempo regido pela morte, né? Pelos interesses de potências mundiais, e esse monte de besteira de teoria de conspiração que todo dia surge uma nova aí que aparece, cada dia um aparece com uma novidade. E eles pegaram o que já existia e começaram a dar nomes com base nas técnicas orientais. Por exemplo, o Reiki, que é a mesma coisa que o passe espírita, que você vê em qualquer centro espírita ou terreiro de Umbanda, de Candomblé, por aí. Né? As famosas sequências Grabovoi, que isso foi uma farsa inventada por Grigori Petrovich Grabovoi, né, que era um russo, que gerou um monte de sequências randonômicas para o computador e jura ainda ser capaz de abolir a morte, ressuscitar gente morta, curar o câncer, a AIDS, teletransportar coisas, né? E resolver problemas mecânicos à distância, e mais um monte de besteira que ele nunca conseguiu provar, né? E o que os New Ages não contam é que, inclusive, ele foi condenado e preso, né? Por prometer ressuscitar crianças. Ele cobrava dos parentes das crianças cerca de 2 mil e poucos reais, na época, lá dava 2.700 e poucos reais, prometendo ressuscitar as crianças do massacre que aconteceu em uma escola na Rússia na época. Né? Fora que se envolveu com pirâmides e outras fraudes. Na verdade, Grabovoi inventou um novo jeito de fazer as pessoas de bobo, né? De fazer as pessoas de besta. E agora nós temos as tais barras de Axis, registros akáshicos, né, que segundo os seguidores aí dizem é uma técnica para fazer liberação de registros de pensamento, emoções e sentimentos que estão armazenados ao longo das nossas vidas, através da meditação, acessando outras dimensões e mais um monte de coisa insana aí. Né? E inventaram a famosa luz astral, que nada mais é que o conceito do kardecismo, né? O conceito de espírito. Só que ao invés de chamar de plano espiritual, os New Age chamam de outras dimensões, né? E daí vem um monte de besteira e crendice que se eu for falar de um por um aqui, esse programa vai durar um dia, não 30 minutos. Tá? E não é essa a intenção. Uma hora eu vou fazer, inclusive, um programa tratando a respeito somente disso. Né? E, inclusive, eu desafio qualquer um desses que praticam, né, ou que defendem essas teorias, a me provar de forma concreta, né? Onde que meditando e mentalizando frases de conformismo, fugindo da realidade e filosofando, né, falando o português correto, para mim a filosofia é uma diarreia mental, faz alguém resolver seus problemas ou ficar rico. Né? É claro, com exceção desses que apregou isso e que vendem isso, né, que ganham um monte de dinheiro às custas da burrice alheia, como falei no programa da semana passada, né, ninguém se beneficia com isso, não tem nenhum resultado prático. Né? E isso, na verdade, não deixa de ser um vírus existencial. Né? Por isso que eu estou citando. É parte de crenças, de conceitos ultrapassados que já não têm utilidade nenhuma. Né? Na verdade, é uma praga existencial, só serve para alienar as pessoas e levar cada uma delas ao conformismo e à incompetência para tentar alcançar os seus objetivos, o que não acontece nunca. Né? Uma pessoa, inclusive, esses dias me procurou querendo saber sobre a numerologia. Disse que já havia feito reiki por semanas, tinha acabado de acessar os tais registros akáshicos, mas que precisava de ajuda porque ela estava desempregada, que as coisas não andavam, né? E que nada ia bem, e assim como todos os problemas que todos nós temos e enfrentamos normalmente, e claro, buscamos uma solução e nos livrar deles. Né? O grande problema é que a maioria das pessoas
ela quer fórmula milagrosa para isso. E geralmente acaba encontrando, só que não resolve nada, né? E conversando, ela me falou que gastava R$ 120 por cada sessão de reiki, que tinha gastado R$ 980 com uma dita mentora aí, famosa inclusive dessas popstar aí do YouTube, para aprender a acessar os três registros acásticos dela, né? E aí você pensa, a pessoa está desempregada e vai me gastar mais de R$ 1.000, e eu falo mais de R$ 1.000 porque ela fez acho que 3 ou 4 sessões de reiki, inclusive, não foi só uma, tá? Mas isso também não importa. E depois ela não sabe porque ela é pobre, porque a vida dela não vai para frente, né? Um estudo numerológico cabalístico, por exemplo, hoje custa R$ 260. Ele vale por toda a vida da pessoa. Ele traz todas as orientações que a pessoa precisa e tem resultado comprovado, né? E aí a pessoa acha caro. E eu estou falando isso, na verdade, porque essa pessoa já havia me procurado anteriormente, há uns tempos atrás, né? E na época ela disse que achou isso do caro, né? E vai e me gasta uma fortuna com quem disse que não resolveu absolutamente nada. Então, na verdade, eu não sei se vocês perceberam, isso é o vírus existencial, né? Eu acho que agora ficou bem claro como ele se alastra na vida da pessoa, né? É muito simples, a física explica tudo. É igual ao seu computador. Você instala um programa inocente, né, que você acha aí que não vai fazer nada, e ele espalha um vírus que destrói os registros do seu computador. Ele torna o seu computador inútil. E até que você formate e reinstale a programação original, ele só vai te dar problemas. Toda a influência negativa que o ser humano recebe do meio e do convívio com outras pessoas cria seus valores, cria os seus conceitos, suas crenças e os seus pensamentos. É o vírus existencial que impede seu desenvolvimento e lhe causa todo o sofrimento em sua vida. Entenda de uma vez por todas, é você quem cria sua própria realidade. Tudo que acontece na sua vida é consequência dos seus próprios atos e das suas escolhas. E eu já provei isso de forma científica em outros vídeos, inclusive. Quem não viu, é a primeira vez que está vendo, dá uma olhada que vai ver que eu friso muito isso, né? E não é com base em crendices e nem um monte de besteiras baseadas em esoterismo oriental ou fanatismo, né? Você quer se libertar dos ciclos repetitivos, quer aprender a identificar cada um deles, mas não consegue, quer se livrar do seu sofrimento, comece a pensar em tudo que eu falei nesse vídeo, reavalie os seus valores, pare de jogar dinheiro no lixo com essas besteiras, comprando CDzinho para escutar dormindo, né? Esses enfeites de mesa esotérico, o pessoal chama aí de orgonite, e essas besteiradas toda. Você quer tomar passe? Vai num terreiro, vai num centro espírita. Pelo que eu sei, a maioria faz isso de graça. Você não vai ter que pagar R$ 120 por uma sessão de reiki, tá? E é a mesma coisa se bobear. Quer ter autoconhecimento? Conhecer a sua essência, as suas habilidades, os seus dons, a sua bagagem kármica? Quer aprender a como ter uma vida bem-sucedida? Faça um estudo numerológico. E não falo isso porque eu faço, tá? Não precisa fazer comigo. Tem um monte de numerólogo sério por aí. Só não vai me fazer com um vendedor de colchão e com esses aprendizes incompetentes aí, né? Mas arruma um numerólogo sério e faz, que você vai ver que tem resultado. Busque o autoconhecimento, aprenda a se autovalorizar. E se no último caso você não for capaz de conseguir fazer isso sozinho, entre em contato com a gente. E junto a gente vai tentar resolver e eu lhe ensino a como fazer a sua vida prosperar. Qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail que está passando aí no rodapé ou que eu vou deixar na parte da descrição do vídeo. A sua vida ela é repleta de possibilidades e o universo está sempre pronto para lhe oferecer todas elas. Se você gostou do programa, compartilhe. Né? Se você gostou do assunto que nós abordamos aí e dos assuntos que nós abordamos nos nossos programas semanais e das séries, se inscreva no nosso canal e você vai ser avisado sempre que a gente postar um novo vídeo. E se você não gostou, aí do lado do vídeo eu tenho certeza que tem um monte de sugestão de outros vídeos, de outros canais aí, né? E tenho certeza absoluta que um monte deles, ou a maioria, vai falar exatamente o que você quer ouvir e não o que você precisa ouvir. Então, você está à vontade para assistir qualquer um deles. Aí eu ia me esquecendo, amanhã é sexta-feira, nós temos o segundo episódio da nossa série sobre o poder dos números, que estreia às 10 da manhã.
Obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. E até a próxima semana, se Deus assim quiser. Um abraço a todos e, claro, muito sucesso a cada um de vocês.